Então a gente vai começar por ali. Olha, galera, tá vendo a pirâmide? Essa pirâmide é uma ligação lá com templários, com a maçonaria. E não tem nada daqueles papos não de ser coisa do mal, do demônio. Isso é coisa, pessoal, que a gente tem que ter cuidado. A tradição é boa, mas assim como a atualidade, ela é sujeita à avaliação, tá? Então a pirâmide ali é só para lembrar que nós vamos trabalhar hoje a transição da pré-história, que eu coloco sempre entre aspas, depois eu vou falar porquê, até as primeiras civilizações, as orientais, no caso o Egito, cujos os símbolos são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá? Então bora começar? Tá aqui a nossa velha tábua de carne, né? Pra gente fazer o nosso trabalho. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar primeiro o Egito, né? O Egito é uma região que fica no nordeste da África, portanto a sua maioria é negra ou negroide. E isso já é uma crítica, inclusive, ao cinema hollywoodiano, que se vocês forem assistir o filme do Antigo Egito mais famoso, tem como Cleópatra a Elizabeth Taylor. Não que eu esteja criticando a Liz Taylor, por sinal ela é linda. Eu acho linda, velho. Mesmo ela estando coroa, não sei se ela ainda está viva, se ela já levou farelo, mas eu acho ela linda, tá? E aí eles faziam essas atrizes de olhos azuis, cabelos lisos, pele bem branca. Na verdade, elas eram semelhantes aqui a Nefertiti, olha. Nefertiti viveu ali por volta lá do Ramsés. Daqui a pouco eu vou mandar um clipe para vocês no intervalo que é referendando-se ao Antigo Egito, hein? Mas é para vocês assistirem, que começarem a não curtir, aí eu vou cortar o som, vou deixar só as aulas. Então eles eram, na maioria, eram negroides, então provavelmente a Cleópatra também era semelhante a essa imperatriz que era Nefertiti, que vai estar nesse clipe, por sinal, representada pela Naomi Campbell. E o Ramsés, eu não me lembro se é o Ramsés ou o Tutmés, mas é o Ramsés, é o Ed Murphy. Mas bora aqui, para fechar. Então, olha lá, o Rio Nilo. O que eu vou fazer lá na minha cozinha é seguindo esse exemplo. Eu vou usar a água que está lá como o Nilo estava aqui. Olha só, eles tinham de 6 em 6 meses um período de enchente e 6 meses passava seco, né? 6 meses cheio, 6 meses seco. Olha o que eles faziam. Olha como eles... Por isso que eles diziam que o Rio Nilo, até canções, se vocês pesquisarem aí, que tratam o Rio Nilo como Deus. Ele enchia no determinado momento e nessas margens, tanto de um lado quanto do outro, ele deixava o famoso humus, com H. Humus. O que é esse humus? Restos de vegetais, de plantas, de animais, de peixes, de todos os seres viventes no interior e nas proximidades do rio que caem quando vão morrer perto do rio. E esse humus fertiliza a terra. Então o que acontecia? Eles plantavam no período de seca e aí dava enchente. Quando a enchente secava, eles colhiam os grãos. Por isso que lá na antiguidade o Egito era chamado, se não me falha a memória, até pelo chamado pai da história Heródoto de Alicarnasso, de o celeiro do mundo antigo, porque era no celeiro e é no celeiro que se guardam os grãos. Então eles colhiam aqui na margem do rio Egito, do rio Nilo, no Egito, o nome do rio é Nilo, tá? Cuidado! No início, o rio Nilo, o Egito é chamado de Alto e Baixo Egito. Eu já vi, não estou falando o nome de ninguém, mas já vi colegas da universidade trabalhando isso de forma equivocada. O Alto Egito, ele é onde está a nascente do rio Nilo, que são dois rios, o chamado Rio Nilo Branco e Rio Nilo Azul. Depois aqui, quando ele vai entrar no Egito, ele se chama só Nilo. Então, a partir da nascente, é no nascente que é o alto. O baixo é o rio Nilo, que já vai desaguar no Mediterrâneo, já na fronteira lá com a Europa. Então, cuidado, irmãos, porque a gente vê no mapa o Egito nessa proporção norte e sul, aí diz logo, o Alto Egito é aqui em cima. Não é. O Alto Egito é onde ele nasce, a partir dos rios Nilo Branco e Nilo Azul, e depois se torna só um Nilo e vai desaguar lá, tá? Então, por isso que era a própria natureza fazendo o trabalho de fertilização
da terra, né? No Egito, o faraó era visto como Deus vivo. Olha, esse papo de Deus, gente, cuidado. Vou contar uma história para vocês da transição, eu nem ia falar, mas tem uns caras aí que são cabeçudos, que estão nessas igrejas, tem um discurso bonito, tem um pastor aí que eu até o admirava, sabe? Porque ele cita o nome de quem fala, mas de vez em quando agora ele está dando vacilo. Vocês sabem como foi a passagem da pré-história para a história? Na pré-história, alguns autores dizem que a representação social, vou riscar aqui em cima, olha. Na pré-história, alguns autores dizem que na pré-história a representação social era uma linha, ou seja, todos viviam na mesma condição. É só tu assistir o 10.000 AC ou a Guerra do Fogo que tu vai ver que todos... No 10.000 AC tem uma tal de lança branca lá, mas ela ainda não denota o poder do Estado. Ela denota o poder do cara mais corajoso e tal, aquele papo. Tá bom. Olha agora. Desses caras aqui, um deles passou a observar mais que os outros a natureza, que a gente chama de observação da natureza. Ele começou a notar, por exemplo, que a lua cheia dava maré alta, a lua minguante, a maré dava baixa, né? Então ele passou a observar a natureza mais que os outros. E depois começar a usar essa observação dele em prol dele e da família dele. Por isso que no passado o rei ele podia ter filhas, mas ele tinha que ter um filho homem, que era o tal do primogênito, para assumir, né? Os que não conseguiram ter, eles eram satirizados pela sociedade da época. Mas enfim, esse que observou mais a natureza, olha aqui o surgimento. Antes era só uma linha, porque todos viviam em pé de igualdade, só uma linha. Aí esse começou a observar mais a natureza, e aí os outros começaram a perguntar para ele: como é que você sabe que a maré vai dar alta hoje ou vai dar baixa hoje? Ele disse: isso é um poder que vem de fora da terra para mim, que hoje a gente chama de Deus. Calma lá, que a gente vai chegar onde eu quero chegar. Esse cara aqui, esse Deus, era mentira, porque ele não sentia no coração como hoje eu sinto, e sei que desses 7 bilhões do planeta, a maioria sente um Deus, um amor, felicidade, vontade de auxiliar o próximo. Esse que é Deus, não importa o nome dele. Então ele disse: vem de fora para mim. Isso, depois que eu morrer, só quem vai ter isso é meu filho. Olha, ele já estava garantindo nepotismo, já tem origem aqui, porque ele já estava garantindo para o filho dele as coisas dele, né? E aí esse cara aqui, ó, ele dominou, na verdade, os outros, e é aqui que surge a tal da pirâmide social. Olha, não ficou muito católica, bora dar uma ajeitada. A pirâmide. O faraó, que era Deus vivo no Egito, na cima, e o restante escribas, a galera toda abaixo dele, né? E, consecutivamente, os escravos na base da pirâmide. Não te esquece, no Egito e Mesopotâmia é chamado, e pode pintar para ti no Enem, como nome de modo de produção despótico e tributário, tá? Também pode ser modo de produção asiático. Dá uma notada depois aí. Modo de produção asiático ou modo de produção despótico tributário, que era esse do Egito e da Mesopotâmia. Mesopotâmia por quê? Tá aqui, meso, o prefixo meso. Já tá aqui, ó, meio. Então, o prefixo meso quer dizer meio. Potamos vem do grego potamos, que quer dizer rios. Então, meio de rios. Tá aqui a Mesopotâmia, olha. Cadê a Mesopotâmia? Ih, tá aqui, cara. Ó, ela fica entre os rios. Tá aqui o rio Eufrates, ó. Tá vendo aqui? Rio Eufrates, esse aqui de baixo. E aqui em cima está o Tigre, ó. São os rios que cercam a Mesopotâmia. O que seria então a Mesopotâmia? Essa região que está situada entre os dois rios. Essa região aqui, ó. Ó, tá vendo?
Essa região, ó, Mesopotâmia, meio de rios. Quais são esses rios? Esse aqui o Tigre, ó. Esse de baixo o Tigre, esse aqui o Eufrates. Na Mesopotâmia o líder era o Patesi, ao contrário do faraó no Egito, que era tido como o Deus vivo, o Patesi ele já era visto como um representante de Deus na terra, olha. Já era um pouquinho mais humilde, mas ainda dominava o povo, escravizava, e as pessoas morriam e tudo mais. Na Mesopotâmia foi um grande número de povos, sumérios, acádios, assírios, caldeus, por aí vai. Mas eu destaquei aqui para vocês algumas coisas da Mesopotâmia. A gente vai ter que se virando aqui, que isso é em cima do meu carrom, tá? Foi na Mesopotâmia que foi descoberto a escrita cuneiforme, né? Porque cuneiforme eles usavam uma cunha, e essa cunha ela triturava lá e mostrava os hieróglifos ou o que fosse. Então, cuneiforme é porque eles usavam uma cunha. Bibliotecas, escolas, instituições das cidades, estados, agricultura, vocês sabem que eles trabalhavam com irrigação. Notem lá no desenho do Rio Nilo que todas as cidades ficam ao redor dele por causa da água. Tales de Mileto, que era um dos filósofos pré-socráticos, dizia que o Egito era uma enorme porção de terra mergulhada na água. Por fim, e também não te esquece que na Mesopotâmia estão as cidades de Ur, onde nasceu Abraão, Uruk e Lagash. Tá, queridos? Hoje eu vou ser rápido, ainda deu quase 12. Saúde e vida longa. Se gostarem, curtam aí, tá? Amanhã tem mais. Daqui a pouco tem aula, o som vai ser no Facebook. Eu já vou postar referente a essa aula do Egito. Te liga lá, Gilberto Lira no Face. No YouTube é Lira, mas no Face é só Lira. Abraço, vida longa, saúde.